Olá, tudo bom com vocês que possam estar me assistindo? Primeiramente, gostaria de avisar que eu não estou mirando o centro da tela da câmera, porque se eu fizer isso, se eu mirar certinho no flash, eu não vou me ver, não vou saber se estou olhando certo de todo jeito, porque a câmera do meu celular é assim. E vai a dica: se você vê um celular Alcatel, não compre. Amém, né, por ter um celular, mas eu deveria ter comprado de outro. O Alcatel tem esses inconvenientes. Mas voltando aqui, ok. O meu canal, ele é um canal pequeno, mas ele vai falar sobre conspirações. Esse canal, Fatos Conspiratórios, é canal sobre conspirações. Mas eu quero aproveitar que o meu canal é pequeno para falar de alguns temas polêmicos também, porque é o tema que faz você perder inscritos. Quando você está querendo que o canal cresça, não é legal fazer esses vídeos. Mas o canal ainda é pequeno, 4 inscritos. Eu posso falar nessa data que eu estou gravando, 12 de setembro de 2021. Eu acho que é perfeito eu falar sobre esses assuntos, porque quem entrar no canal que quer se inscrever já vai estar ciente do meu posicionamento. Se inscreve se quiser. É diferente de perder inscritos por falar uma coisa que geralmente as pessoas não gostam, né? Então, assim, eu quero falar hoje sobre a questão do casamento, né? O que é considerado casamento na Bíblia e o que é considerado casamento na sociedade atual. Primeiramente, não é uma crítica, tá, que eu vou fazer aqui exatamente a se você, por exemplo, é uma pessoa que é casada no civil. Eu quero explicar basicamente, nem sei como entrar nesse assunto da maneira certa, com começo, meio e fim, como vocês devem estar percebendo. Há em mim existe em mim uma profunda vontade de tornar assim clara essa questão, que é a dúvida, eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. E com esse vídeo eu não quero que você entre em choque com a sua liderança espiritual, caso você frequente uma denominação. Mas eu vou expor aqui meu ponto de vista, minha opinião, tá? Que é a seguinte, tá lá a situação. Eu vejo essa situação, a situação de muitas pessoas. A mulher ou o cara, eles creem em Jesus, eles querem frequentar uma denominação e, portanto, descer as águas do batismo, participar da Santa Ceia, só que a esposa ou o esposo não são participantes dessa situação, não creem, não querem seguir a Jesus e às vezes também não querem essa questão de regularizar a situação no cartório e ter a certidão ali de casamento, estar oficialmente casado ali no civil. Aí, algumas igrejas proíbem essa pessoa se batizar, porque ela é considerada que está em fornicação, então ela vai estar em pecado, não pode batizar porque está amigada, ela não está oficialmente casada. E também não pode tomar Santa Ceia. Olha só. Justamente por causa dessa situação, ela é considerada que não pode tomar Santa Ceia. E aí eu até entendo que essa é a doutrina de muitas denominações, a gente tem que respeitar, mas vamos lá. O que significa você não tomar Santa Ceia? Jesus disse quando estabeleceu a Santa Ceia que este é meu corpo, que é partido por vós, este é meu sangue que é derramado por vós. Né? Toda vez que comerdes e beberdes, fazei em memória de mim. Aí a gente vai estudando o texto de Santa Ceia, a gente vai vendo que não é um mero memorial, como alguns evangélicos querem, mas é um alimento espiritual. Eu sou consubstancialista, é a opinião de Martin Luther, né, Martin Lutero, do consubstancialismo. O pão e o vinho, o pão e suco da uva, representando um aspecto espiritual que também está ali dentro, entendeu? Não é um mero memorial. Tanto é que Paulo, lá em Coríntios, fala isso, se me falha a memória, em 1 Coríntios, que sobre a questão da Santa Ceia, de se reunir e tem que ser feita de uma maneira correta, o homem tem que examinar a si mesmo para ver se é digno de comer, porque tem que discernir se você pode participar, se você está em pecado, se você está bem com Deus, né? Porque do contrário, você pode estar incorrendo em erro, né? Se condenando, porque ele especifica lá que há muitos que dormem, há muitos que são doentes entre vós, justamente por isso, por não discernir. Examine se o homem pôs a si mesmo, em vez de se é digno de comer do corpo e beber do sangue. Ok. Então, assim, é um alimento que a própria Bíblia diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue possui a vida eterna. Então, assim, você está bloqueando a pessoa de tomar Santa Ceia, que é o elemento mais importante do culto cristão, depois que você desce as águas do batismo.
é uma coisa que Jesus falou para a gente sempre fazer em memória dele. Tem igrejas que faz uma vez ao ano, não vou nem entrar no mérito, acho que não é o certo, que as pessoas confundem Páscoa com Santa Ceia. Então essas igrejas falam que só tinha uma Páscoa uma vez por ano, então a Santa Ceia uma vez por ano. Não vou entrar no mérito. Tem igrejas que faz uma vez por mês, tem igrejas até que faz uma vez por semana. Olha, eu não vejo nenhum problema se a pessoa fizer uma vez por semana. Tem igrejas que faz, não só a igreja católica, tem igreja evangélica que faz. E no mínimo uma vez por mês, é o certo, né? Então assim, a pessoa que não está casada, em algumas denominações, não tem direito de comer um alimento que Jesus disse que Jesus não opinou, não falou se possível, ele deu uma ordem, um imperativo. Comei, né? Todas as vezes que fizerdes, o fareis em memória de mim, até que eu venha. Então, assim, é uma ordem de Jesus que aqueles que são seus servos comam e bebam da sua carne e do seu sangue. E essas denominações proíbem pessoas que não são casadas no civil de comer da carne e do sangue, de descer nas águas do batismo. É um mandamento. Quem crê e for batizado será salvo. É a ordem de sucessão, perdão, dos fatos. Você crê, é batizado. Isso não que se você crer e não for batizado não der tempo, você não será salvo, mas é a ordem das coisas. Lembra que Jesus disse para João Batista, quando João Batista falou, o Senhor vem a mim e eu que tinha que ir até o Senhor para ser batizado? Ele falou, não, deixa por assim, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, a vontade de Deus, é que você seja uma pessoa que crê e faça uma declaração pública da sua fé, dessa sua crença, que é descer as águas do batismo. Na linguagem das religiões, vamos dizer assim, na linguagem ali daquele tempo em que surgiu o batismo ali no meio cristão, quando Jesus instituiu, também começou um pouco antes com João Batista, era uma adesão pública, era como um rito de passagem, né? As sociedades antigas tinham ritos, tinham certos tabus, certas coisas que indicavam uma transição de uma fase para outra. Né? Nas sociedades secretas não tem toda uma mística de você bater na porta e nem na maçonaria, no rito de iniciação do primeiro grau. Quem vem aí? Alguém que está em trevas e deseja a luz. Né? Então, assim, isso é no esoterismo, isso é nas religiões de mistério, tem toda uma coisa que indica uma adesão pública, né? No caso das religiões de mistério não tão pública, porque isso era feito em oculto, mas é uma coisa que, aos olhos daquela comunidade, ele estava ingressando oficialmente. Então, no cristianismo sempre foi o batismo, né, depois da fé. Então, essas duas coisas, a Santa Ceia e o batismo, está sendo negado por algumas pessoas porque elas não são casadas no civil. E isso me preocupa. Eu vou te dizer por quê. Se você for em Gênesis, você vai ver o relato de Isaac e Rebeca. Isaac, Abraão pediu para o seu servo, né, Eliezer, ir lá buscar na terra dos seus parentes uma mulher. Ele não queria que Isaac casasse com uma cananita, porque em Canaã o pessoal era politeísta, as mulheres tinham o hábito da prostituição cultual, de servir a Asherá, as deusas lá, no templo, como prostituta por um tempo. Isso era bem visto, né? Isso era uma coisa que a sociedade endossava. Então ele foi buscar lá na terra pediu para o seu servo Eliezer buscar lá na terra de onde eles vieram, uma mulher da própria parentela para o seu filho casar, entendeu? E eu peço desculpa, gente, que o pessoal aqui meio sem noção, sabe? Que estou gravando, fica ouvindo uma música alta, falando alto, um pouco tribulado, mas vamos lá. O que é que acontece? Esse pessoal, esse Eliezer, ele foi buscar uma mulher para Isaac. E ele trouxe Rebeca, né? Aí o curioso para esse pessoal que fala que se você não for casado no civil você está no pecado, é que o texto narra que quando Rebeca veio, Isaac viu ela ao longe e ele foi ao encontro dela. E, tipo, ele desceu ela da montaria e já levou ela para a tenda, que era a tenda da mãe dele que tinha morrido, e já consumou o ato. Não teve nenhuma bênção sacerdotal, sabe? Não teve aquele ritual que tinha ali de 7 dias, né, do casamento que você vê no Novo Testamento, aquela coisa de... Sabe por quê? O importante numa relação, no casamento, que eu vou te dizer, é a relação, é o amor, é o respeito, né? E hoje em dia a gente percebe que eles hipervalorizam um papel, que é a certidão. E nada contra.
Só que o matrimônio é mais do que uma instituição, porque transformar em instituição. Como toda e qualquer instituição, ela é uma estrutura, mas pode estar vazia de contexto. O matrimônio eu vejo não como uma instituição, eu vejo como um sacramento. Sacramento é um meio de graça da parte de Deus, né? Isso que entende muito são os católicos e os luteranos. Que sacramentos são coisas assim que vêm da parte de Deus e que dignifica a vida humana. O casamento é o que possibilita é, a instituição da família. Quando um homem e uma mulher se juntam, os dois tornam-se uma só carne. E daí vai nascer filhos, e é assim que a sociedade humana existe. A célula da sociedade é a família. E isso foi instituído por Deus. A gente lê ali no relato de Adão e Eva que Deus possibilitou o primeiro casamento. Deus realizou, não teve nenhuma cerimônia, não. Deus apresentou a mulher ao homem e ele ficou todo feliz. Essa é a mulher, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E não houve nenhum casamento civil. Então, essas pessoas que endossam que você tem que ir lá no cartório, o juiz tem que realizar ali seu casamento, eles estão querendo dizer que Deus incitou Adão e Eva ao pecado porque não teve juiz ali. Claro, ele é o juiz dos juízes, mas nesse sentido, qualquer um pode se casar diante de Deus com uma mulher, ou uma mulher com um homem, e estará válido, porque assim, o que é mais importante no casamento, eu sei que posso ganhar muito dislike por isso, mas não estou me importando, eu quero dar minha opinião. O mais importante no casamento é a relação, não é uma certidão. Pelo amor de Deus, gente, o que mais tem desses casamentos oficializados, de adultério, até mesmo dentro das denominações evangélicas, pastores aí que vira e mexe explode aí casos de adultério, de traição. Isso demonstra que isso não é o mais importante no relacionamento, essa certidão. Eles são tudo casados no civil. Às vezes até no religioso, né? Eventos pomposos dentro dos templos. Mas e aí? O que isso mudou a vida deles? Nada. Porque o mais importante no relacionamento é o amor. E se não tiver amor, você pode ter a certidão que foi. Isso não torna mais digno perante Deus. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus não uniu, sempre separa. Então, assim, o mais importante num casamento é o relacionamento de amor e respeito. Enquanto haver amor e respeito, tem a aprovação de Deus. Isaac e Rebeca nunca casaram num civil, nunca teve um juiz realizando um ancião na praça da cidade, realizando um casamento. Não, a consumação foi instantânea. Isaac viu Rebeca, foi até ela, levou ela para a tenda e foi para a festa, como dizem, né? Pois bem, então isso ilustra que você não está em pecado quando você mora com uma pessoa do sexo oposto. Veja bem, não estou falando que está válido você que um homem gosta de homem ou você que é mulher gosta de mulher. Desculpa, a opinião bíblica é contrária a isso, e a minha também. Respeito você como pessoa, mas não vamos confundir as coisas. Deus não endossa o pecado. Deus te ama, pecador, mas não ama o seu pecado. Seja você um hétero que traz sua esposa ou seu esposo, se você for mulher, ou seja você que tem uma atração por pessoas do mesmo sexo. Deus não está concordando com isso, ok? E não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo é uma relação heterossexual entre um homem e uma mulher. Não é necessária a intermediação de homens. Por que Deus permitiu a instituição, tornou institucional, ou permitiu que se tornasse institucional o matrimônio? Porque é um meio de seguridade, de proteção da família. Porque para e pensa, quantos, entre aspas, homens que não honram, né, essa condição de homens e abandonam suas famílias, abandonam suas esposas